Inscreva-se no canal, deixa o like, comente, tá? Tá tudo aí. Fala galera, também Coach Leo Moura aqui direto de Moscou, gravando aqui mais um vídeo com meu parceiro Gabriel, né? Mais um vídeo aí no canal do Leo, galera. É um vídeo importante sobre questão, né, de universidade, né? Brasileiros que vai para o exterior cursar uma universidade, né? Seja para adquirir uma graduação, né, ou um mestrado, um doutorado, ou para manter um visto, né, uma condição de estar com status legal no país, ou por própria imigração, né, que é mudar de fato após a conclusão da faculdade. E aí nós vamos começar aqui a abordar, né, que a questão da universidade, né, a vida de universitária, um pouco das normas, né, de universidade no quesito Rússia, né, como é na Rússia, como é aplicar. O Gabriel tem essa experiência, tá, gente? A gente sempre cita aqui o Kaique, né, Gabriel? É uma referência, porque o Kaique é um cara profissional, né, galera? Que você faz assessoria, a gente aqui não vai te fazer assessoria, então nem adianta mandar e-mail pra mim. Se o Gabriel quiser, ele manda pra mim, você nem vai mandar perguntar como é que entra em faculdade. Se você mandar qualquer coisa disso, eu vou passar pro Kaique. Então, eu já nem entro. Recomendamos né, de antemão. Porque a gente aqui vai dar só uma noção, tá, pra galera que entrar, que tem essa curiosidade. E aqui nós vamos aproveitar e fazer umas comparações para não ficar igual todos os vídeos que você vê, tem muita gente fazendo. Como é estudar na Rússia, nós vamos comparar com outros países, que aí eu vou comparar com a minha experiência, né? Que eu tive nos Estados Unidos estudando e quase no Canadá estudei, fiz todo o processo, sei como é que é também. Então, nós vamos deixar o Gabriel falando aí como é que é na Rússia aí, Gabriel, como é que aplica, como é que é o processo aí, a gente precisa de as coisas básicas, assim, né? Por exemplo, se vem fazer a graduação, precisa do certificado do ensino médio, né? Se vem fazer a pós-graduação, certificado lá, o diploma, né? Do bacharelado, da licenciatura. E eu vim seguindo apenas a informação que tinha na internet, não precisei de assessoria, mas temos muitas, podemos recomendar o Kaique, né? Mas a gente não depende de ninguém e eu mesmo recomendo o Kaique por causa que eu vim com base no material dele, mas a aplicação ela é feita de maneira independente, tem todo ano, tem um setor da embaixada que faz essa seleção na Embaixada da Rússia no Brasil, né? E é geralmente ali por volta de setembro até junho, o final do ano, que é essa primeira parte, né, que dá para você enviar os documentos para você entrar em setembro do próximo ano, porque aqui o ano letivo começa em setembro. Só uma vez por ano? Sim, que até mesmo acho que nos Estados Unidos também tem isso, de que o calendário lá tá um pouquinho diferente, dependendo como é que o ano que você vai entrar, se for scholarship e tal, também tem um período sim, de entrada que é parecido, segue o calendário aqui, mas tem como você atravessar e dar umas entradas no meio aí. Aqui também tem, mas não é o mais comum, que dá para entrar também em outros na quebrada, né? Porque o semestre quebra, né? Sim. Porque são os 2 semestres acadêmicos no meio, ou até mesmo em meio de semestre, às vezes dá, mas assim, é exceção. No geral, é isso, né? 1º de setembro começa, às vezes ali outubro, mas ou setembro ou outubro outubro principalmente para a faculdade preparatória, que é um ano de russo, para depois você estudar o seu curso, né, principal. E é engraçado também que tem muita oportunidade de estudo, né? Dá para você conseguir a bolsa, né? Scholarship pela embaixada. Só que se dedique, né? Porque também existe uma seleção, tem que ser valorizado, né? O Gabriel falou aqui, tá, gente? Se você não fala nada de russo, você também pode vir. Ele falou que tem um preparatório de 1 ano, né? É o Podfak, né? É o Podfak que eles falam. Pois aí você vai fazer um russo lá. Galera, lembre-se, você que queira estudar num país estrangeiro e aprender idioma do zero. Vai sofrer, tá? Não adianta, porque na hora que você for graduar, vai ser difícil mesmo, não é fácil. Então já se prepare antes no Brasil, o básico, para sofrer menos. Não tem facilidade, seja aqui nos Estados Unidos também tem o preparatório, que é o English Second Language, que é o ESL, todo mundo conhece, também tem que fazer. Os critérios são um pouco diferentes. Aqui na Rússia realmente é rígido, você vai aprender mesmo. Nos Estados Unidos você consegue levar no enrolation, mas então prepare-se, tá? Então, para quem não fala, para quem já fala, né? Aí só dá um upgrade, aí já foi mais fácil. Pode fazer o Podfak ou não faça, aí é critério de quem já vem melhor, né? Sim. E com relação ao que a gente falou aqui da entrada, galera, porque na faculdade, para quem está ingressando ou para quem não conhece, você fala 1 ano de estudo, mas você não estuda 1 ano igual você está no high school, né, no ensino médio. Eu tô fazendo o 3º ano. Não é direto, tá, galera? Ele quebra, né? Você estuda um semestre, depois estuda o 2º semestre.
Aí algumas faculdades, como eu falei, nos Estados Unidos, você consegue entrar nessa quebrada de que dá de primeiro para segundo semestre, mas não é todas. O foco aqui é igual o Russo, que ele falou já, e aí a entrada, né, é em setembro. E aí pode aplicar para mestrado, doutorado ou é só bacharel? Não é só bacharel. Pode também mestrado, doutorado. Às vezes até as pessoas não sabem, mas pode. E do mesmo jeito que o principal é nesse semestre comum, né, no começo do ano letivo ali em setembro, né, que as pessoas ingressam, mas do mesmo jeito que tem exceção para os cursos, ou seja, do mesmo jeito que tem exceção quanto ao calendário, que às vezes entram em outros períodos do ano, com exceção, mas tem exceção também com relação às modalidades, né? Porque tem graduação, mestrado, doutorado, mas tem outras coisas que dá para fazer. Mesmo algumas partes da escola, algumas dá para vir com intercâmbio para fazer um semestre. Isso tudo está na seleção lá do setor da Embaixada da Rússia, né? Que Rússia é o Rosatrudnichestvo, que é a agência cultural. E então tem muitas opções, cada pessoa pode procurar ali o que ela precisa. E mesmo também se a pessoa tem condição e quiser vir também como pagante, é mais fácil, é menos burocrático e tem a opção da bolsa. Então, cada pessoa dá para procurar ali o que fica melhor para ela. E nesse sentido, eu tenho a minha experiência, mas assim, a gente aqui falou de vários canais, mas a gente pode lembrar também do Kaique, que tem cursos, né, que explica tudo isso. Então, hoje tem que seguir essa orientação que o Liu passou, estudar o idioma e procurar informação, que a chance de sucesso aumenta muito. E aí, galera, para vocês entenderem, então, para quem está querendo mestrado, essas coisas, a diferença é que vai te exigir um pouquinho mais de documento, viu, galera? Já no mestrado, já vai ter que pegar a validação do MEC, do seu diploma, porque você já é graduado, você vai ter que apresentar. Então, a galera do mestrado já está preparado, né? Já sabe como é que funciona o mestrado, então você sabe. As mesmas coisas que vai te exigir o CNPq, né? Que é o CAPES lá, né, no Brasil. Sim, é parecido aqui. Então, é carta de recomendação, é o mesmo processo. Mestrado é Masters, né? No mundo todo. Então, para essa galera é de boa. O que você segue aí, você vai seguir aqui e apresentar, tá? Então, para você que já está nesse nível mais elevado, né? Para o público aí. E, falando aqui, já vou pegar o gancho para fazer uma comparação com os Estados Unidos. Então, vamos lá. Ó, Estados Unidos é bolsa. Vou ser bem sincero com vocês, tá? Se você for um Einstein, você vai conseguir uma bolsa 100%. Então, se você não for, já esquece. Ou se você for atleta. Aí, atleta realmente pode ser qualquer atleta, viu, galera? Não precisa ser top, não. Não tem nada disso, galera, vendendo aí pra você. Vai para os Estados Unidos, bolsa, jogando aqui, porque tem que ser top. Não, você pode jogar meia boca que tu vai, porque é fraco, porque eu joguei lá e eu tô te falando, eu conheço. Então, para quem quer ir com bolsa jogando, aí é mais contato, tem que conhecer o treinador certo ou pagar a agência certa para te indicar. Aí você consegue uma bolsinha bacana, que é o scholarship lá também. Porém, lá tem uns outros problemas, né? Aqui na Rússia, vou dar minha opinião, eu não estudei, o Gabriel é estudante, estudou e é estudante, está formando, enfim, conhece. Lá nos Estados Unidos tem uns probleminhas, tá? O primeiro que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte: mesmo que você consiga a bolsa, tá? Você vai pegar a bolsa, eles vão te enviar o visto. Para você fazer o Excel, que é o English Second Language, se você pegar uma bolsa de 100%, pelo menos até 2021, tá? Era assim, não sei se mudou. Você já vai ter que estar no nível de inglês bom, tá? Você não consegue zerar de inglês para a bolsa 100%, tá? Esportiva, bolsa esportiva. Então, aí vai de você. Se você não fala inglês e vai estar esporte, que é uma bolsa 100%, vai ser difícil você pegar. Você vai pegar 50, 70, e aí tem problema? Não, porque lá também tem o English Second Language, então lá você faz o preparatório, mas para 100% bolsista, não dá essa colher de chá não, você vai ter que fazer o TOEFL ou o IELTS, tá? Que são a prova de equivalência do seu nível aí de inglês. E com relação a como é estudar, Gabriel, como é que é a rotina? Como é que é ser, no caso seu já é um nível mais elevado. Mas como é que é a rotina? Assim, você é mais estilo seminário, o professor só faz o curso, ou é aquele estilo professor mais didático? Lê esse livro, põe no quadro lá, nem sei se tem quadro, mas põe lá no quadro, ou é aquele nível federal, né? Ó, eu fiz esse livro aqui no meu tempo federal assim, professor, ó, você quer meu livro? Lê aí, vamos discutir. Era desse nível, você tem que discutir o livro com o próprio professor. Tem um pouco disso ainda, mas hoje está muito dinâmico, né? Mas com base na minha experiência na RUDN, né, que é a Lumumba, eu vejo que tem muito aqui a tradição de seminário e léxia, que léxia é como se fosse a aula e o seminário. E tem uma característica que às vezes eu acho que não é a melhor daqui, que é o quê?
A Alexia, que é a aula, é quase que um monólogo. Que o professor vai lá, se são 2 aulas vamos supor ali 1h30, 3 horas, o tempo que for, vai ter intervalo? Vai. Só que vai ser o professor dando a lição, ou seja, dando a aula. Aí, depois tem o seminário. Então, pode ser que seja ali 1 mês com bastante aula e o outro mês com seminário. O seminário é o contrário. Então, é uma divisão, às vezes, muito rígida. Então, isso eu acho que não é o melhor, mas funciona aqui assim, né? Tem esse detalhe que tem que tomar em conta, por causa que se tem interesse em vir para cá, tem que estar preparado, porque eu acho que no Brasil a gente está um pouco mais avançado em algumas coisas. Por exemplo, as aulas têm mais disso tem isso de ainda, aqui tá meio livre e estuda. Eu acho que tem isso aqui, tem lá. Mas eu vejo que lá as aulas são mais dinâmicas. Tem uma interação maior, né? Igual a cultura brasileira é solto, se o professor... Galera, você tem que dar aula no Brasil, se você não der uma brecha, se você não for pouco texto, os caras te matam no Brasil, os caras te engolem. No Brasil, realmente, aí acaba que o professor evolui, né? Porque você tem que saber de mais coisa, porque você não pode ser muito metódico, senão os caras te matam. Aí você tem que ter jogo de cintura e muito maior. Mas isso que ele falou acontece nos Estados Unidos também. Eu tenho uma turma aí de amigos também que tá lá nos Estados Unidos, eles estão dando aula, eles falam a mesma coisa, eles gostam de professor brasileiro lá, principalmente tem muito pesquisador lá por causa disso. Eles falam que o brasileiro é o que eles usam o tempo, dinâmico. Né? Eles falam que o brasileiro é dinâmico. Eu costumo falar que a diversidade gera criatividade, né? O vice-versa, a criatividade faz a diversidade, né? Porque sim. O Brasil é foda. Precisa, sim. E aqui, no quesito, aí você tem a aula ali. E como é que é os alunos? Tipo assim, é muito aluno? É 50, 60? Ou é igual para faculdade particularzinha, 40 alunos só ali na sala? Como é que é isso? Depende, porque assim, pode ser que eu não fiz a graduação aqui, mas eu tenho bastante experiência, dei aula mesmo e vejo que é assim, pode ser que alguma matéria tenha grupo muito pequeno. Eles chamam o grupo que é o que? A turma. Pode ser que ali esteja a turma ali 15 pessoas para graduação, isso é muito bom, mas algumas matérias, não costuma ser a grade inteira assim, porque aí eles pegam e algumas matérias que são mais gerais, aí às vezes colocam no auditório com 100 pessoas, acontece também. Eu tô falando nisso, galera, porque na minha época do Brasil, se eu não me engano, tem que consultar, mas era 60 cabeças por aula, aí igual o Gabriel falou, aí tem aula que o cara toma bomba, o outro para de ir, mas era 60. Eu tô falando isso porque eu tive experiência nos Estados Unidos, que eu fiz parte da comunidade que era de... Pô, esqueci o nome da comunidade dos caras do país. Mas eu fiz parte da comunidade deles, e aí a menina lá africana falou, cara, eu nunca tinha escutado isso. Ela assistia a aula por caixa de som. Porque a auditória era para 200 pessoas, tinha 800 e tinha mais 400 do lado de fora. Isso é uma faculdade, cara. Eu vou lembrar o país aqui, mas eu fiquei assim, cara, eu não consigo imaginar. Isso foi agora, século 2020, século 21. Nossa. A menina falou comigo, cara, você acredita que existe isso, cara, na África? A menina falou. E aí, enquanto ela tinha que sentar na primeira fileira, os caras dormiam na porta da sala. Trazia antes pra sentar. Eu nem imaginava que existe isso, cara. Não, existe umas disciplinas que realmente é muita gente, mas não é o curso todo. Eu fiz uma que realmente era... só que era online, né? Por causa que foi ali na transição da pandemia. Só que hoje ela tá presencial e é um auditório ali com 200 pessoas. Só que assim, durante o curso, por exemplo, são 2 disciplinas assim. Então é exceção. Aqui não costuma ter muito isso. Foi bom você falar isso. Você formou que ano no Brasil? Eu formei no Brasil em 2019. Você chegou a pegar a turma grande lá, lotado? Não, né? Porque eu lembro que eu comecei era 55. Pois é, Brasil seguro. E acho que formaram algo como 50, se formou muita gente. Sim. Não, pois é, porque o Brasil seguro. Quando até falou isso, eu até assustei. Falei, e aqui na Rússia, você falou assim, eu já tô até espantado. Você falou, muita gente, né? Passou eu, por exemplo, nem imagino. Não, mas isso eu falei, mas é porque eu falei de 200, é porque juntam... São, por exemplo, vamos supor, todos que pegaram da graduação da faculdade. Então, junta ali 5 cursos, aquela disciplina, porque é uma disciplina geral. O pessoal do Brasil, talvez eles vão lembrar, não sei como está hoje, mas tinha um Reúne. O que era o Reúne? É programa de reestruturação, tal, e aí tinha umas disciplinas que era para toda a universidade. Então, o cara fazia medicina, tinha um outro cara que fazia história, outro cara que fazia educação física, e todos eles tinham que fazer... 3 ou 4 disciplinas daquele jeito ali, daquela disciplina ali. E aí juntava desse jeito.
Então tem isso que é também foda, aqui. Porque é no foda, geral muito, não. pô, já é difícil aprender com pouco, imagina com muito, é uma loucura. Não, no geral aqui eu acho que é um pouco melhor do que no Brasil quanto a isso de eles organizar essas turmas com 15, 10. Isso aí aumenta muito. Eu sei porque trabalhando como professor a diferença é imensa. Pô, você consegue nem conhecer fala, os alunos. nem fala, você conhece e desenvolve a aula, você nivela, porque você põe 3 nesse nível, 4 nesse, 20 naquele, Já. meu amigo, um vai puxando o outro, o que consegue ser top, o cara é guerreiro, ele é top dos Só tops, né? ele, Porque o cara é guerreiro, ele consegue Sim. aprender no ambiente instável e não bom para aprendizagem. Puxando pra baixo, sim, é exato. verdade. Então, Gabriel, e aí o que a gente fala? Tá, aí você, por exemplo, aí você faz aqui, aí você tem as aulas, e como é que é a relação, assim, por exemplo, pro pessoal que não sabe, tá, gente, a Rússia tem um processo aqui de dormitórios, tá, que é o Student House, igual nos Estados Unidos, mas aqui é muito acessível. Nós estamos falando de preço muito baixo, mas assim, pra vocês terem ideia, 5, 6 mil, 8 mil rublos, que é, pra pôr em reais, que não vai fazer sentido, mas colocar em reais, pô, não dá nem R$1.000. Vai dar 500 reais, caros. 600 reais, porque quem for mais distante, cai o preço assim, lá na minha cidade, 3 mil e pouco, dá menos ainda. Tem menos, tem de menos. 1.000 rublos, até menos. Tá? E é até coisa hoje. bacana, tá? É república, tá, galera? Vocês estão no República, Brasil. Não é sim. nível Brasil, tá? Nem nos Estados Unidos é nível Brasil. O Brasil é loucura. República hoje no Brasil, o cara também tendo pra duplex, aí é loucura. Mas é coisa padrão pra estudante. E aí, e aqui no caso, por exemplo, a faculdade sua tem, né, República? Tem, eu fiquei bastante tempo. E tem vários tipos de prédios, né? Se eu não me engano, hoje a Rudem tem 15. E varia entre... Hoje deve ter aumentado, mas assim, na minha época era até... Os mais baratos eram 900 e poucos rublos, até acho que era 12 mil. Que aí era um quarto à parte, que você tinha mais conforto. Porque no geral, esse que era 1.000 rublos, na época, era algo como 50 reais por mês. E a vantagem é que você podia cozinhar, todas as suas necessidades você podia fazer ali, tinha internet, então... Só que a desvantagem era porque era apertado e com 4 pessoas, né? 4 pessoas, Mas, né, gente? de graça. Pra quem é do esporte é normal. Pra mim, dessa época do Neymar é difícil, porque cada um tem seu quarto. Na minha época era beliche, dormia 10, né? Então era de boa, né? Pra adaptar. Pra geração nova, realmente eles não gostam. Mas, tá, aí você tem... Como é que chama a faculdade de novo? Você falou? É UDN? RUDN, Universidade galera, pra quem quiser Russa, pesquisar aí, RUDN. DN. UDN, faz sentido, agora eu entendi. Universidade Como é que fala isso em russo? Lumumba. Rudem. Olha, ele tá falando aqui Lumumba. Lumumba, gente, vocês não sabem, foi meu apelido quando eu cheguei, eu nem sei o que era. Aí eu cheguei lá em Canacha, os caras me colocaram Lumumba pro futebol. Pra quem não sabe, é um ministro, tá, galera? Se eu não me engano, do Congo que ele foi. É um presidente, enfim, do Congo, pessoa muito importante, do Congo, diplomático e tal, sim. foi assassinado. Tem uma longa história, dá um Google aí que vocês vão descobrir, tá? E aí a faculdade leva o nome dele, Leva né? o nome dele, Então, pra quem não voltou sabe, agora, tá lotado de africanos lá, Tem enfim, bastante. eles recebem também por isso, é homenagem e tal. Foi. Tô pensando até em gravar mais coisas sobre essa relação Rússia e África, que eu nunca vi o africano falando, ninguém, né? Tem que ir lá na RUDN mesmo, esses outros. Não, mas os africanos mesmo não falam, né? Os angolanos não falam, né? As ações Como da assim? Rússia na África. Porque tem muita ação lá, né? Tem muita ação. Pra quem não sabe, a Rússia não dá só comida pra África, não, viu, gente? Tem Faz muito muita comércio, coisa ali, muita muita coisa, coisa. Construção, muita coisa. E os Verdade. africanos mesmo não fazem. Hoje eu vou puxar esse vídeo. Tem Vou que chamar pra puxar. me ajudar. Pode, eu Ó, acho o que- africano brasileiro e o africano branco. Nós vamos fazer que nós vamos Não. mostrar a ação da Rússia na África. Eu acho que Interessante. tem os alunos, as pessoas assim que conhecem, mas eles não, às vezes fica com, não sei, um receio, né? Porque é muito complexo as coisas de política. Pra quem tá lá fazer, eu entendo que é difícil, tá, galera? Que a vida na África é sofrida até hoje, tá? É difícil. No Então, geral, o cara ficar fazendo vídeo e tal, pra quem tá lá é difícil. Mas a gente que tá aqui, igual eu e o Gabriel estamos aqui na Rússia, tendo acesso à informação. Os próprios africanos que estão aqui, é fácil deles aqui falar pra lá, né? Poderia Mas eu não sei ser. se tem perseguição alguma coisa, Então, mas é eu não isso, sou africano, então eu vou meter a bronca. Não, É mas bom daria. toque, hein? Às vezes fazer até mesmo online, né? Fazer uma conversa, tem muito Online, canal. eu sei mesmo pesquisando aqui. O cara fala russo Encontra- fluente, viu, gente? Ele tá Encontra, pesquisador, né? tá? Aqui não é pouca Tanto, coisa, não. também não. Então ele pode falar, né? Ele pode abordar Pode isso. ser, É um bom tópico. Pode ser, Eu acabei sim, sim. pensando aqui fugir. Não, mas não é. tem nada, é interessante isso. Porque eu não percebi Porque, isso. não, mas a Rússia tem muita presença na África Pô, mesmo. E... tem um tanto, eu não vou começar a falar aqui, mas tem um tanto. Vai de
instrução militar, a fábrica militar até a criação de ponte, de concreto, enfim. Depois não vou nem entrar em detalhes, mas é verdade. Depois a gente vai poder abordar esse tema. Mas aqui, voltando ao assunto, aí na questão da faculdade sua, aí a maioria dos alunos, né, estrangeiros são africanos, né, e dos países próximos da União Soviética, né? Estrangeiro ou não? Assim, é muito dinâmico, porque no início era mais estrangeiros, aí hoje em dia tá muito parelho, assim, mas tem muitos desses países aqui que era da ex-União Soviética, sem dúvida, a maioria dos estrangeiros são deles. Mas tem de. Muito indiano e chino também, viu, gente? O chino tá na área, o chino é parceira. Também tem muito. Chino e indiano também tá cheio. Verdade. Indiano é mais recente, mas tá enchendo. Sim, mas tem também. E pra galera entender aqui, pra fazer essa comparação, antes que vocês cobrem a comparação, então vamos lá. Nos Estados Unidos, galera, realmente a maioria tem muito latino, muito filho de imigrante, mas de estrangeiros chineses, tá até diminuindo o número, mas eles dominaram por décadas ali, viu? Era principalmente faculdade top. Harvard, MIT, Stanford, Columbia. Esquece, o chinês era pesado. Agora deu uma baixada, né? Mas aí também, como você falou, lá também tem do mundo todo, né? A diferença, né, é que lá tem um foco mais, né, de alunos, né, de classe alta, europeus, de classe alta, e do América Latina, né, do povão, aí vai todo mundo, né, quem consegue ingressar numa bolsa de estudo, vai, assim como gente rica do Brasil, filha de Xuxa, que estudou, se eu não me engano, eu tenho uma amiga que deu aula, ela fez aula de design, um negócio assim, dava aula de piano e bateria na mesma faculdade. Se não for Manhattan College que ela estudou, que é uma escola famosa lá, é a outra que, se eu lembrar o nome, eu vou falar aqui, que ela é famosa em design, música e tal. E ela andou pela Juilliard, mas não ingressou não. Juilliard é uma faculdade interessante também. Música, referência. Mas aí, até o Toninho Horta, lá, nosso amigo mineiro, foi professor condecorado lá. Aí vamos lá, então vamos pegar. Aí se a gente, você falou, então, tem os dormitórios, tem a nacionalidade, a faculdade em si, quando você forma, tá? Agora nós vamos comentar um tópico diferente. Você formou. Aí depois que você forma, a faculdade, ela tem aquele processo que nos Estados Unidos tem de te dar um visto de um ano de trabalho e te inserir no mercado como trainee, ela te indica uma empresa para você iniciar uma carreira ou a faculdade, porque você formou diploma e você se vira? Depende. É meio que se vira, só que quando tem um contato já de algum professor pode te facilitar, até mesmo se você tem interesse em trabalhar na própria universidade, se você já trabalhou quando você estava, né, estudando. Mas, assim, existe muito trainee já, que é o estágio quando você já está dentro. Isso que já pega mais ali, sabe? Que dá uma chance maior do cara depois já ter algum trabalho. Porque senão, realmente, se vira depois, né? Boa sorte, você concluiu sua etapa aqui. Mas existe sim eu acho que isso é mundial, né? Os contatos, né, que você constrói, assim. Nos Estados Unidos também é desse formato. Nos Estados Unidos, né, você tem essa facilidade de ter um diploma, né, mais acessível por estar em língua inglesa. Você consegue aplicar em vários países, né? Mas a qualidade de ensino nos Estados Unidos ela é bem complexa de entender, porque se você não está nas top, meu amigo, tu vai estar num nível muito baixo mesmo de ensino, tá? Mas muito baixo, bem padrão razoável, que é o que a maioria se encontra hoje. Porque as faculdades top é muito difícil entrar o grade, né? A nota tem que estar estourando, ou você tem que ser muito rico, né? Igual a Xuxa foi lá e as tuition, né, de $100 mil, $120 mil por ano, que esse preço absurdo. Então, na Rússia é mais acessível, né? As faculdades, você consegue bolsa, igual o Gabriel tá citando aqui, ele tá, viu, gente? Só que você não tem restrição, né, Gabriel? Você pode aplicar para qualquer faculdade, medicina, em Moscou, São Petersburgo, Vladivostok, é assim, né? Restrições muito pequenas, porque existe, mas assim... por exemplo, existe uma universidade que chama MIGIMO, que não dá vaga, a MGU, que é a estatal de Moscou, que são pouquíssimas vagas para estrangeiro e não dá vaga nessa seleção geral, que é a que eu falei da embaixada, né? Mas, no geral, eu chutaria que 95% das universidades russas dá para você entrar nesse regime geral, né? Nessa seleção geral. Você falou do tuition fee, aqui também... Mesmo se você precisa pagar, é muito mais acessível. Não se compara porque tem tuition fee aqui, mesmo na universidade onde eu estudei ali, $4 mil anuais. Então, se você joga isso em reais, vai ficar ali
20 mil. 20 mil anuais, então é uma graduação hoje no Brasil em R$ 1.500 é algo comum. Então, Não, e outra, eu posso falar, porque Mensagem, eu tive na faculdade aqui, top, né, referência de educação física, eu esqueço o nome, professor Antônio Gomes, né, da CBF, até condecorado aqui, faculdade top de educação física, referência, aqui próximo. é próximo da região, é Gidevó. Não é ali próximo de Locomotive? Próximo Locomotive, aquele parquezinho que tem um castelozinho. Eu conheço lá, tem um colega lá perto. O nome da faculdade é diferente, é cultura, educação esporte física, e educação física, é referência. Foi um atleta olímpico ouro, enfim, eu tive lá, eu tenho até um cartão de visita. Galera, o mestrado lá pago, essa é uma faculdade de referência em treinamento no mundo. Você vai ficar na casa de 500 mil ano, 1 milhão, tá? Tá na casa de 1 milhão total para vocês, né? Que é Twitch, 2 anos no mestrado, tá, galera? 1 milhão e 300 mil rublos, vamos jogar para dólar, vai dar 10 mil, né? 12. Vamos botar aí 12 mil dólares, mais ou menos. Mais ou menos isso aí vai dar. É a universidade de... 60 mil reais, tá, galera? Nós estamos falando da universidade mais top da Europa, tá? De esporte, referência até no Brasil, da Faculdade Matveev e vários outros importantes aí da educação física. Fisicultura, Universidade de Fisicultura. GIF é o nome G, essa aí. G, não sei Fisicultura, Goethe, russo aqui, fala russo, não. Goethe. É referência, dá um Google aí que vocês vão descobrir. Universidade Russa do Esporte. Só você colocar assim, ó, periodização do treinamento Matveev. É o pai da parada, é o que criou toda a periodização de treinamento, alto rendimento aí. Está no nordeste de Moscou, é próximo à estação Locomotive. E 60 mil reais, mestrado pago completo. Para quem não sabe, gente, o mestrado hoje eu li na CBF, que eu não sei nem se é reconhecido pelo MEC, tá? Não faço nem ideia. Tá custando a bagatela de 75 mil reais. Você não tem nenhum carimbo do MEC naquele negócio. Aí. 75, na maior faculdade de esporte, você pagando é 60 pau. E você pode pagar uma moradia baratinho, você mora tranquilo, um ano aqui, apresenta a tese, mete o pé, tá com diploma. E vale em qualquer lugar do mundo, esse do Brasil, enfim, não vou nem detalhar. Mas vamos lá, Gabriel. É acessível, sim. É acessível. E aí, vamos lá. Se você pegar o tempo que você tem de experiência, né? Você já tem 4 anos de Rússia. O Gabriel estudou, aprendeu o idioma, dá aula na faculdade, enfim, ele sabe o tópico aí. Eu vou perguntar para ele, o que você, assim, vamos falar assim, o que você mais gostou, o que você acha de diferente do Brasil, né, no nível universitário daqui, pode ser comparação de aluno, o aluno aqui é mais sério, no Brasil é mais mimado. Meu tempo eu peguei a época dos retardados, então você já pegou uma época melhor, que a geração sua mais nova, pelo menos os caras querem estudar mesmo, então eu peguei a época que o cara ia com Smirnoff, vodka, balinha pra ficar tomando dentro da sala, pezinho pro alto, papai pagando, porque na época, eu peguei a época de faculdade no Brasil de 2004, contra o ingresso, que é a época da faculdade que vem ProUni, faculdade privada virou Deus do mundo, qualquer um abria um. Aí ninguém abria administração para cá, e outro ia lá, abria direito, outro abria fisioterapia. Então, precisava de aluno, aí os filhinhos de papá, a turma foi e virou baderna. Era a zona. Pra você ter ideia, pode até dar um Google para quem é novo. Você não precisava nem ter mestrado para ser professor universitário, tá? Isso eu sempre que eu checava o corpo docente, eu via lá, porra, todo mundo especialista, mestre, doutor, esquece. Tava tudo na federal, nas particulares, esquece. Então, aí pode comparar o que você quiser, nível de professor, o que você acha da diferença? Vamos por tópico. A diferença de aluno, o que você quiser. É difícil, assim, colocar um julgamento, porque é muito pessoal. Um julgamento, eu falo assim, porque eu gosto das duas experiências, né? Tive a experiência aqui e a maior parte eu estudei no Brasil. Eu vejo que tem que reconhecer coisas que são diferentes. Por exemplo, a autoridade. Aqui, muitos lugares tem isso de autoridade de professor. Em qualquer lugar eu acho que tem isso de... como que eu posso dizer assim, de ego. Em qualquer lugar tem essa questão de ego, de professores, mas aqui eu acho que até mais a questão de autoridade. Eu não diria que é um defeito, mas é uma realidade. Então, se você quiser vir para cá, se prepare, porque tem essa característica, que às vezes eu acho que até mais do que no Brasil. Em qualquer lugar da universidade acho que tem, mas aqui acho que mais. E, por outro lado, do Brasil, que uma coisa que eu sinto falta estando aqui é algumas coisas com relação à criatividade, por causa que, principalmente quando é algo relacionado a coisa de humanas, seja história, ciências sociais, eu vejo que são mais maleáveis muitas coisas. Então, aqui, às vezes, tem um manual, tem um livro e os professores ficam muito presos naquilo ali, entendeu? E também muito presos, às vezes, que ele tem que dar uma aula, tem que ser daquele jeito.
E acaba que isso em alguns momentos meio que corta um pouco a criatividade dos alunos. Eu acho que isso é uma coisa que a Rússia teria que aprender mais com o Brasil, assim, sabe? Mas Uhum. isso do respeito é bom, porque aqui é exagerado, mas é bom porque no Brasil a gente... Falta no Brasil e aqui tem excesso. Não, é verdade, é isso mesmo, não tem jeito de falar Não melhor tem não. como, não tem como. E com relação à vida universitária, né? Que a vida universitária que você teve no Brasil, tá certo, você era mais jovem, Aham. mas o que você vê dos outros jovens daqui da vida universitária? Você vê que o aluno que está vindo universitário, ele é mais assim, bobão e tal, ou ele já é mais malandrão igual no Brasil, aquele esquema, o que, que você vê disso aí Eu dos acho que alunos, eles, assim? em alguns aspectos, eu acho mais. É, em alguns aspectos mais espertos, em outros não. Eu acho que, por exemplo, aqui, hoje, daqui um ano já a questão de acesso à internet já mudou, né? Muito dinâmico os ciclos, né? Mas o que você pode falar é que, no geral, na Rússia, eu acho que existe um pouco mais de acesso à internet que no Brasil. Um pouco mais fácil. Com Então eficiência, inclusive. isso afeta um pouco, né, o jeito dos alunos é, se relacionarem. E também tem outro detalhe, eu não digo que, que um é melhor que o outro, não é isso, mas objetivamente a quantidade de pessoas com curso superior é muito maior. Então, a porcentagem eu digo, né? Porque a nossa população é maior, população brasileira. Mas o que eu quero dizer é que se você pega esse ponto de vista, você consegue ver que isso reflete nas outras gerações, porque já são alunos que os pais já têm o curso superior, então já é diferente. Ó, gente, só para o Gabriel falar para vocês aqui, eu vou explicar para vocês aqui, ó, vou desenhar para vocês entenderem que tem que desenhar. Galera, aqui é o seguinte, tá? Tem geração a avó, tá? Da pessoa já tem faculdade superior. A mãe daquela pessoa tem faculdade superior e uma especialização, ou até mesmo mestrado. Aí o filho, que é a terceira geração, tem no mínimo mestrado. Aí já tem curso É superior muito e frequente. mestrado. É super comum, super comum. Tá? Isso terceira geração. É a quarta geração que agora tem para faculdade, já vem com os pais com mestrado, os avós, no mínimo, com curso superior completo aí para especialização, e os bisavós estudaram e alguns são até formados em faculdade. Então, assim, cara, é muito à frente o nível, então facilita, porque é instrução, né, galera? Tudo é instrução, né? Infelizmente o mundo funciona assim, né? Então, um cara que é filho de médico, ele tem mais facilidade de ser médico de um cara que não é filho de médico. Tá? A ideia não é a ideia, o raciocínio e a realidade se encontram, tá? Funciona dessa forma. Então, aqui o que ele falou, a galera já vai para faculdade já sabendo que é faculdade. Eu falo isso porque eu sou exemplo. Na minha casa, por exemplo, meus pais não têm faculdade, né? Os meus avós, muito menos. Tá vendo como é que a linha de raciocínio é diferente? Meus pais não têm, meus avós com certeza não têm. E os meus bisavós sequer devem ter ido para escola, entendeu? Aqui na Rússia é diferente. O cara fala, não, eu tenho isso aqui, mas meu pai tá mestrado. Ah, e meu avô tinha faculdade. O papo é diferente, a galera é mais intelectual. Você vai na casa de qualquer um, todo mundo tem livro, todo mundo é livro. Então, aqui ninguém fala muito bem, assim, igual o Gabriel falou, que ele vê no Brasil a gente tem criatividade e tal, mas é por causa disso, porque você tem que ser criativo, tá? Porque você não vai ler livro, aí você tem que se virar para definir um autor. Tá? Aqui na Rússia, não, aqui na Rússia os caras lêem livro, os caras sabem quem é o fulano, leu, pesquisou, você vai na casa dos caras, os caras têm livro. Muito difícil você pegar gente velha aqui de 70, 80 anos que se instrui por jornal, tá? Eles leem jornal, mas tem livro, tá? Eu falo porque na casa do sogro lá, puta que pariu. Só, se eu lesse um texto do livro que o sogro leu, eu era doutor, você tá louco, eu era diplomata. Mas esse é um fato, tá, que o Gabriel constatou aqui, tá? Então, galera, pegar no livro, é estudar mesmo. Eu sei que vocês gostam de YouTube, de internet, de jornal, de gente famosa, mas não garra nisso não. Pega livro, porque se tem uma coisa que tá certa aí, é igual Bíblia. Tá ali 1000, 2000 anos e vai continuar 3, 4. Então dá uma estudada aí que é bravo, porque aqui fora você vai nivelar com essa turma. Se você chegar aqui sem conhecer um autor, uma coisa, a molecada da sua idade conhece. Toma cuidado. Pode ser. A molecada é bem instruída. E falando dos Estados Unidos, comparação, vamos lá. Cara, nos Estados Unidos, você tem sim um nível de pais graduado, mas não é muito grande, porque se for falar de imigrantes das gerações, principalmente mais antigas, não são. As gerações mais novas, tá começando a chegar ali o pai graduado e a mãe não. Talvez você tem os dois, mas os avós não são, então não tá tão avançado assim. Agora, o americano, né? O americano pele vermelho, legítimo, terceira, quarta geração, não. Aí os pais são estudados, os avós também, é um nível europeu, russo, né, de estudo, né? Apesar de eu achar que na Rússia tem mais. Em relação ao Canadá, é o seguinte, galera, só para situar Canadá.
Eu tive olhando o Canadá para estudo, na época o Canadá dava a possibilidade de você pagar uma faculdade e ganhar um documento de trabalho do esposo ou da esposa, enfim, mais 2, 3 anos para ficar no Canadá livre. Então, por exemplo, você comprava um curso de administração de 3 anos, você ganhava 6 anos legal dentro do Canadá. E sendo que dos 6 anos, a pessoa dependente de você, por exemplo, sua esposa vai estudar, você estava livre para trabalhar, fazer o que você quiser durante 6 anos. A sua esposa tinha que estudar 3, depois ela tinha mais 3 anos livre para trabalhar. Então, foi que mudou essa safra toda, 2018, 19, 20, 21, 22, brasileira que fala, eu sou do canadense, foi tudo nessa barca. Porque você pegava o documento, depois de 4, 5 anos você aplica para permanente. Né? Pega o documento, depois vira cidadão. Então a galera fez isso. Só que o nível lá, eu visitei, não estudei. É assim, é um nível assim que eu vou te falar, é um nível bem velho, tá? Não são gente jovens igual aqui na Rússia, igual nos Estados Unidos. É bem velho e muito gringo, né? Estrangeiro, pessoas de fora. E muitos já carimbados, é cara de até médico, dentista, cara, não só tem muito estudo, mas tem carreira. Então, aí o nível dos professores às vezes não bate, né? Porque para você dar aula para um cara que já é médico, meu amigo, tu vai ter que estar com currículo e quem vai querer ir para o Canadá dar aula, então é um pouco complexo a galera, não é tão simples assim como a galera falou. Que, vai para o Canadá, a galera foi na época documento, tá? Porque o nível de ensino, essas coisas... padrão Estados Unidos, tem dinheiro, foi na mais cara ali na top, beleza, no resto, mediano. Então, essa parada de ensino é complexa, tem muita gente, depende do que você quer emigrar, para onde vai e qual que é a finalidade. Você quer vir para a Rússia, para morar na Rússia, vai fazer qualquer curso? Tem que pensar bem. Agora, eu quero fazer medicina, um curso específico, analisa o mercado de trabalho, analisa o pós, porque o inicial, fica todo mundo no inicial. E esquece que o inicial, apesar de ser difícil, eu costumo falar para a galera isso, né, quando eu treinava. O inicial é o mais fácil. Você já estudou, você sabe. O inicial que você achava que era o mais difícil vir, começar é o mais fácil, porque o pós, na hora que você vai para o mercado de trabalho e sai, não é fácil, por causa de quê? Ele entrou aqui novo, você entra aqui novo, o cara mais velho que vai estar ali vai ser no mínimo 5, 8 anos mais velho que você, no máximo. Quem está 10 anos mais velho que você está fazendo um curso para brincar. Na hora que você sai pro mercado aí, o cara não quer saber se você tem 30, 35, 40 anos. Ele quer um cara capacitado com 20 anos de profissão, ou seja, você já está fora. Você acabou de formar, você já está fora. Aí vem um cara de outro país e pega essa vaga. Então, pensa muito na área que você vai, para a localidade. Às vezes é melhor você ir para fora de Moscou, porque uma pessoa não vai querer ir para lá, aí você vai ter chance de formar e já ingressar no hospital na medicina, do que você vir para Moscou, o cara falar assim, não, que você formar, vai para o mercado de trabalho, o hospital privado fala, eu vou querer um cara que tem experiência de Europa. Aí tu vai ter que sair daqui para ir para a Europa, depois voltar para cá, aí vai dar dor de cabeça, né? Tem que pensar e balancear, tá? É diferente dos Estados Unidos e Canadá. No Canadá você ainda consegue dar, não consegue não, você dá sequência que falta mão de obra, e nos Estados Unidos já fica um pouco complexo. É um assunto que teria que fazer um vídeo só para explicar, porque aí começa as gambiarras para poder ficar legal dentro dos Estados Unidos. Aí é um outro assunto, você vê que cada país tem sua característica de estudo, né? Então essa galera que vem de bolsa universal, por isso que eu falo, quando vocês falam assim, assessorar a Rússia, por isso que eu falo, vai no CAIC, porque o cara é específico, ele vai te falar de Rússia, ele vai te responder todas as perguntas de Rússia, como é que forma, aplica para mestrado e tal, que é as coisas que ele fez, ele tem experiência, ele vai te compartilhar isso. Se você for um cara que está aqui vendendo lá para os Estados Unidos, os Estados Unidos vende para cá, para lá, você vai bater cabeça, porque começa a oscilar aí depois de um período, né? As coisas não é a mesma coisa não, então... Para quem quer focar, assessoria é importante por causa disso, né? Eu gosto sempre de falar de assessoria, galera, porque essa galera que faz assessoria e tal, eles estão te dando assim, tudo, tá? O Gabriel ele não fez e tal, mas o Gabriel é bem inteligente, tá, galera? Você tem que entender isso. Você tem que colocar no seu nível que você tá. Se você estiver no nível razoável e tal, já começa a pensar na assessoria. Porque vai te poupar muita coisa, tá? Vai muita mesmo. Agora, se você não tem condição, né, Gabriel? Aí não tem como, né? Tem condição, meu amigo, aí vai bater a cabeça. Dá para conseguir isso aí também, dá para fazer sua própria, né, digamos assim, seu próprio acompanhamento, porque tem muito material, né? Eu acho que 10, 15 anos atrás era muito mais difícil, mas hoje tem vários cursos, né? Várias pessoas, cursos abertos que eu falo sem pagar, né? Que aí com isso você consegue acessar e ver, então... Uma coisa também que dá para fazer caso a pessoa decida, né, ir atrás de uma assessoria que vê que o assessor realmente te atenda, né, porque cada pessoa está procurando uma coisa. Então, às vezes, você não necessariamente tem que pagar a assessoria mais cara ou algo assim, você tem que procurar
aquilo que vai te atender o que você está querendo, o curso, a ideia que você está querendo, o projeto que você tem, o projeto de vida, porque isso aí vai fazer toda a diferença. Ele vai te responder as suas perguntas, galera, porque funciona assim. Já que vocês gostam tanto dos Estados Unidos, né, vocês gostam dessa ideia, então vamos lá. Para os Estados Unidos, quando você tem uma dúvida do advogado, você pega o telefone e vai ligar, não é de graça não. Ali já paga, é $100. Agora eu já fiquei sabendo que tá 200. Então é $200 para 40 minutos. Aí você fala o que você quiser em 40 minutos, só que você paga $200 por 40 minutos que não vai servir pra porcaria nenhuma. Ele vai te responder, se bobear com o chat GPT, que atualmente tem que até pedir o advogado para mostrar a câmera, porque ele vai te responder ali e duzentão morre. Então quando a gente fala assim, não é que a gente tá falando para você fazer assessoria, mas se você tiver condição, a gente fala para você fazer, por quê? Porque é um preço muito mais acessível, né? Você pagar $200 para o advogado ficar ali 30, 40 minutos, e às vezes o advogado tá cagando para você, porque é um valor risório. Às vezes a assessoria você acha bem mais barato, cara. Pô, eu peguei a para os Estados Unidos, o cara tinha assessoria de $50. Tinha um parceiro meu que eu não vou nem falar que tipo, ia lá dentro lá e ajudava em tudo por 100. Entendeu? Porra, $100, o cara tinha que ficar responsável por você. Então, dá uma pesquisada, galera. Dá uma olhada, conversa, manda e-mail, conversa com essas pessoas. Eu sou assim. Eu não tô fazendo propaganda, galera. Eu tô falando o que eu conheço. Se você conhecer outro, vai no que você conhece, vai em que você quiser. Mas eu faço assim, a ideia que eu dou para vocês é que a gente já viaja, já tem experiência. Ó, manda mensagem. Fulano de tal, todo mundo que faz assessoria tem que contar. Se o cara faz assessoria e não deixa nem e-mail, nem WhatsApp, já sai fora que é furada, é furada. Você vai mandar mensagem. É robô, é ChatGPT, é o secretário sei que te atendendo, já pula fora, tá? Faz assessoria só com o cara que te atende direto. Aí você fala, mas se o cara for muito grande, galera, eu não vou dar um nome aqui, mas tem um cara gigante, que é até a área de fisiculturista e tal, gigante. Você faz a assessoria dele, ele te atende direto, tá? Eu não vou dar o nome dele não, porque o cara é até engraçado, mas ele te atende direto. Ele deve ter o quê? 1.000 pessoas fazendo assessoria por ele a cada 3 meses. 1.000 ou mais. Teve um dia que ele falou que tinha 3.500 assessoria. E ele atende um por um, por isso eu tô falando. Então, se tu tá fazendo assessoria, não vai ter ninguém com essa magnitude. Então, se o cara que tá com 100 não pode te atender, esquece. Já procura outro, tá? A gente sempre fala isso também, né, Gabriel? Tem que... Então a gente é certo. Né? Para finalizar o vídeo aqui, eu vou deixar o Gabriel passar uma mensagem para vocês que pensam em vir estudar na Rússia, fazer uma faculdade, né? Para ele, se ele quiser dar um incentivo ou falar com vocês, né, um pouco do meio do que ele passou. Vou deixar aí um minuto aberto para ele aí, uns 2, 3 minutos fica aberto. Você fala o que você quiser, a mensagem para a galera. De acreditar, né? De acreditar como você acreditou no seu sonho, eu acreditei no meu. Porque existem as dificuldades assim como existem em vários lugares, né? O Liu falou da experiência nos Estados Unidos, no Canadá, que tem problemas, aqui também tem, a gente não é hipócrita, mas tem as oportunidades, tem as portas, né? Que existe a oportunidade, existe a vontade também de cooperarem, né? Porque existem também as estruturas aqui que têm interesse em receber estrangeiros, seja para trabalhar, seja para estudar. Então, você pode ser valorizado a partir do momento que você se valorize, né? Porque se você se organizar bem, você vai conseguir ter um retorno bom. Se não, vai dificultar muito mais. Então, a recomendação é essa. Você tem interesse, estude o máximo. Acho que um destaque da Rússia é isso dos valores, né? Que você mencionou a tuition fee, uma matrícula nos Estados Unidos anual, é algo assim... E mesmo conseguindo a bolsa, mesmo assim, eu acho que algumas características lá deixa bem mais difícil, né? E, por outro lado, em alguns aspectos, o estudo aqui é de um nível bom e existe a oportunidade também, você consegue com a bolsa, né? Então, quero lembrar também o que a gente viu no canal lá do Telegram, né? Que a nossa colega, às vezes, criticando isso da autoridade aqui dos professores. Realmente é algo que é difícil, seja dos professores, seja às vezes das pessoas que trabalham na universidade, às vezes são muito duras, mas hoje a gente estava conversando mais de manhã, você falou disso, né? Que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, se a pessoa está matriculada, ela não tem 80% de presença, cortam a matrícula. Galera, vocês estão vindo estudando só Maria de primeira viagem, que a pessoa que não estudou em nenhum lugar, nem no Brasil, aí quer já começar, vou estudar na Rússia, você já tem que vir sabendo que você já está escolhendo um lugar que você vai ter que... é rígido. Não vai ter jeitinho igual tem nos Estados Unidos. Então, você já vai ter que saber disso. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos também tem leis, igual você falou. Atende-se lá, 80% os caras já te chamam, já te dão uma chamada. A chamada é assim, 1, 2, 3, na 3 já te corta. Só atende se caiu para 50. Se você não tiver doente, bater um atestado, né, vai ter gente falando, eu tava doente. Se você não der o migué lá,
eles vão cortar seu visto na hora, não tem conversa, automático, o cara corta seu visto, cortou o visto. Cara, não é que você não reativa o visto, tá, de estudante de novo e tal, mas você não vai ter condição para isso, tá? Porque aí vai envolver advogado, envolve processo, tem todo um bastidor para fazer isso aí que eu não vou entrar em detalhe. Mas você não vai ter condição, tá? Pra galera que média aqui não vai ter condição não é para você. Então, e aí o cara que tem condição de pagar isso, ele não entra nesse quesito do Atentes porque ele paga a faculdade. Então ele não tá nem para nada, né? Então, é a presença. Atentes, para quem não sabe, tá, gente, as presenças na aula, que aqui na Rússia eles exigem muito, que até a garota do Telegram tava reclamando disso, porque ela ficou doente, né? Normal você fica doente mesmo no exterior, e aí aqui eles meio que não gostaram porque ficou muito tempo, né? Então, enfim, a gente não sabe também o pé da letra, então, mas é só pra galera saber, né? E eu vou concluir aqui só pra galera entender o geral. Ó, se você quer estudar, quer ter oportunidade de ter uma bolsa bacana, quer aprender, tá? O ensino nos 3 é bom, nos 4, no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia e no Canadá. No 4 é bom. O ensino é tranquilo, igual eu falei na África, que quem viu o vídeo viu eu falando, né? Porra, enfim, aí sabe das condições. Mas agora, se você quer uma coisa que vai te dar oportunidade de aprender, de ingressar na profissão e na sociedade, porque a gente vai ser estrangeiro, você vai precisar de documento no pós, a Rússia, na atualidade, é melhor, porque o Canadá cortou essa possibilidade de você estender. Porque se caso o Canadá estava estendendo para o dobro, você comprava o curso de 4, ficava 8 anos, vai para o Canadá. Porém, aí entra tudo quanto é peso, financeiramente. Com o dinheiro que você vai gastar no Canadá para ir com bolsa e com lenga-lenga, você paga um curso na Rússia, nem precisa da bolsa aqui. Então, galera, vocês têm que aprender a fazer isso, dosar. Não vai por, eu quero estudar em Harvard. Não, cara, você tem que se colocar no seu ponto. Você querer uma coisa, agora se a sua realidade for outra, trabalha com a sua realidade. Então esquece Canadá e Estados Unidos, fala, a Rússia que vai abrir porta, tem condição financeira? Vai para a Rússia. Tem condição financeira um pouco melhor? O Canadá está ainda melhor que os Estados Unidos em questão de documento, então vai para o Canadá. Tem a condição financeira top, aí tu já está nos Estados Unidos, não precisa nem assistir esse vídeo, ou já está na Europa, enfim, já não vai estar nem assistindo o vídeo. Então, a gente quer concluir dessa forma, que os 3 aí são bons, cada um tem a sua característica, tá, de ensino, mas pelo menos o que eu observei, que o Gabriel falou, eu não conheço na Rússia, mas pelo que ele falou, eu percebo, no meu ponto de vista, que é o mesmo nível, tá, que é o quesito, vai ser sempre o mesmo que é aluno que vai para a faculdade ali, maioria jovens, que vão tendo problema ali, que estão ingressando na vida social, na vida adulta, estão ingressando, né, até mesmo na vida profissional, né, ele tendo contato com professores, com estágio, e por ser estrangeiro, acaba que mistura tudo, vira uma bola de neve, né, mistura tá fora de casa, tá sozinho, o país é estrangeiro, a língua é diferente, então dá esses problemas que é normal. Então, para quem não quer ter esses problemas, fica no Brasil, porque aí não vai ter no Brasil nenhum problema disso, né? O Brasil é suave, tem atento, você resolve, enfim, né? Todo mundo conhece. Então, para quem quer ingressar, você pode escolher qualquer um dos 3 países, mas lembre-se, escolha de acordo com a sua realidade, tá? Analisa assim, você tem condição financeira baixa, Rússia, peraí, aonde vai me dar a possibilidade de documento, trabalho, formação boa, né? Qual curso? Beleza, vai. Tá? Não arrisca dar o passo maior do que a perna. Essa é a dica. Mas nunca. Também não deixar de sonhar, né? Tudo mesmo, você falou Harvard, existe pessoa que consegue, se a pessoa tem interesse e consegue. Igual eu falei, você tem que ver a sua realidade, né? Porque, por exemplo, um aluno, igual, por exemplo, você tem no Brasil vários que tem bolsistas do MIT, de Harvard, mas você já viu a carreira dos caras? É menino de 12, 13 anos, já tá batendo meta para fazer Olimpíadas, ganha Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física. Para essa galera, para você que tá empenhado, você, igual o Gabriel falou, você não pode deixar de sonhar, você tem chance. Mas, infelizmente, Gabriel, esse é o grupo... 2% do YouTube. Esse grupo é de complicado, esse aí não vai ter no nem assiste. Então, mas também tem chance, galera. Mas, beleza, galera? Nós deixamos aí, tá? Fechou, mais um vídeo valeu. Fechou. E em breve faremos mais e tamo junto. Valeu. Se inscreva. Inscreva-se no canal, deixa o like, comente, tá? Tá tudo aí certinho. Abraço. Falou, valeu.